Olá pessoal, tudo bem? Não é? Espero que vocês estejam bem. Hoje, dia 1 de fevereiro de 2021, sejam bem-vindos à aula de História. Não é? Que este ano letivo seja um ano maravilhoso, de muita paz, de muito entendimento, de muito conhecimento histórico, não é? E dizendo a vocês que a Escola Dinâmica dá a vocês boas-vindas, sejam muito bem-vindos, tanto para as aulas presenciais como pelas aulas online. Um abraço a todos, morrendo de saudade de vocês, pessoal. Não é? E que a gente possa tomar sempre as medidas sanitárias necessárias de prevenção, o uso da máscara, o álcool em gel, distanciamento social é muito importante, tá bom? Pois bem, a aula de hoje é uma aula que ela faz referência à base curricular do nono ano. E nessas aulas iniciais nós iremos fazer uma revisão daqueles conteúdos que foram estudados, que foram vivenciados no oitavo ano. Eu lembro muito bem que quando o início das aulas foi, foi dado o pontapé inicial ali em fevereiro de 2020, eu já havia mencionado que havia uma importância em um determinado conteúdo, em uma determinada corrente filosófica de pensamento, que iria traçar ali um norte para a gente, que eu iria, e o livro também, o conteúdo didático do oitavo ano, iria nortear, ia ser uma influência gigantesca daquele momento ali, que era o iluminismo. E se deu isso de fato, não foi? Estão lembrados disso? Isso, muito bem. O iluminismo como sendo uma corrente que contestava a igreja e o regime absolutista. E esse absolutismo começa a ser questionado. Até então não era. Mas a partir ali dos primeiros passos do século XVI, né, início do século XVII, melhor dizendo, vamos ter a concepção de que o iluminismo vai ganhar vários adeptos. A concepção de que o iluminismo seria a solução para os problemas em que a sociedade europeia estava vivenciando. Diante disso, visualizamos as revoluções que surgiram a partir dali, as concepções defendidas pelos teóricos iluministas como Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire, John Locke. Não é esse John Locke com o iluminismo inglês, os outros com o iluminismo que vai ocorrer na França, e aí, a partir daí tivemos a oportunidade de conhecer como o iluminismo ele vai influenciar os vários movimentos que foram estudados no nono ano, desculpe, no oitavo ano. Então você tem que fazer um resgate disso junto comigo a partir de agora, desses fatos históricos super importantes, para que a gente possa compreender o que vem a seguir, o que vem para nós agora no nono ano. É de fundamental importância que isso ocorra, que você tenha isso em mente, não é? As concepções iluministas elas serão marcantes por vários séculos, pelos séculos que vão surgir depois. E outras denominações filosóficas, outras correntes filosóficas vão surgir por influência do iluminismo. Isso não deve ficar, nenhuma dúvida pode pairar sobre essa situação. Os outros movimentos que vão surgir, que a gente vai estudar no nono ano, como, por exemplo, o questionamento de um fascismo, de um marxismo, de um anarquismo, a semente que foi jogada foi lá no iluminismo, não é? Pois bem,
vimos essa questão do iluminismo, vimos a revolução, a independência e a revolução americana, vimos a revolução industrial, nós vimos a revolução francesa, a revolução inglesa, a revolução francesa, primeiro a inglesa, lá no século XVII, e no século XVIII, a revolução francesa. Como essas duas revoluções beberam na fonte iluminista, como elas foram importantes para que a gente pudesse identificar como ocorreu o iluminismo e como elas foram influenciadas por esse movimento. A Revolução Americana também, a independência americana também foi um movimento tipicamente iluminista. As duas revoluções que eu mencionei agora há pouco, a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa, são movimentos tipicamente burgueses também influenciados pelo iluminismo. Então nós temos aí uma série de situações, de processos revolucionários que tem a característica de se encontrar no 8º ano, e também nesses processos revolucionários nós vamos esses momentos de contestação do regime absolutista, nós vamos encontrar também no Brasil. Quando? De que maneira, professor, nós vamos encontrar no Brasil? Nós vamos encontrar no Brasil quando a gente for estudar, quando nós estudamos, aliás, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana. São movimentos que beberam, que foram germinando de acordo com as sementes iluministas que foram plantadas aqui em nosso país. Então isso dá uma ideia muito grande da importância do iluminismo, de como esse movimento vai influenciar vários outros movimentos. E a partir daí, nós vivenciamos a Revolução Praieira, nós vivenciamos também as revoluções do período regencial, não é? Que nós estudamos no 8º ano. Depois, um pouco mais na frente, na unificação da Itália, na unificação da Alemanha, não é? No mesmo século ainda, mas um pouquinho mais na frente, nós vivenciamos todos esses processos de mudanças, esses processos revolucionários que desejavam mudar a conjuntura social, política e econômica mediante a forte presença do iluminismo. Então é de fundamental importância que tenhamos isso em mente, que não possamos esquecer jamais dessa situação. Então eu convido vocês a fazer esse passeio de volta, de relembrar esses conteúdos que foram tão importantes para a nossa formação no 8º ano, no ano que se passou, no ano que passou. De forma um pouco mais detalhada, a gente vai estudar a partir das próximas aulas, dos próximos encontros nossos aqui, presencialmente e online, cada conteúdo desse que vai surgindo, que vai aparecendo, não é? E aí tivemos a noção exata por exemplo, de uma revolução inglesa, em que o rei ele vai ser questionado. Imaginar que isso venha acontecer, um rei em pleno século XVII, onde a igreja como instituição possui uma força ainda muito considerável. Eu estou falando aqui em relação à Igreja Católica. E a Igreja Católica com uma força considerável, ter um rei que vai ser colocado para fora do governo, que vai ser morto por isso, por má administração. Apesar que temos que levar em consideração, não é, dentro desse aspecto, a conjuntura social e econômica daquele período, onde vai surgir lá uma figura como Oliver Cromwell, desejando ter o poder e aproveita de uma divisão que estava ocorrendo dentro da sociedade inglesa e ele ascende o poder e vai tomar posse e vai governar a Inglaterra. Tivemos essa situação importante da Revolução Inglesa, lá no início, nas primeiras décadas ainda do século XVII. E vamos fazer uma ligação, uma relação entre a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa.
Como essas duas estão interligadas? São revoluções tipicamente burguesas, no entanto, beberam na fonte do iluminismo. Foram lá e foram influenciadas por esse movimento de contestação, de reação a tudo aquilo que estava representando o absolutismo monárquico. E o iluminismo também, além de questionar, que eu já falei, só estou reforçando, além de questionar o poder do rei, o poder da igreja também era questionado através dos iluministas. Eu acredito que eu estou me fazendo entender, não é isso? E aí você percebe que um outro país, com a conjuntura, inclusive, mais complicada do ponto de vista social, socioeconômico, que foi a sociedade francesa. Muito bem, isso mesmo. A França vai promover a sua revolução mediante um caos social, mediante umas dificuldades econômicas gigantescas que o governo francês não deu a atenção devida para esse grupo da população, esse percentual muito grande da população, o percentual que ali você tem os camponeses e os sans-culottes que foram verdadeiramente desprezados, foram colocados de lado, não foi dada atenção a eles, e o rei, com seus gastos, com gastos para a construção de palácios, para manter seu luxo, além de ter colocado a França em conflito, fazendo com que custasse muito aos cofres franceses a inserção do exército francês nesses conflitos europeus contra os russos, por exemplo, contra depois o que seria a Alemanha. Então essas duas situações, esses conflitos vão desgastar cada vez mais a imagem do governo francês, vão fazer com que os cofres franceses estejam praticamente vazios. Além dessa condição econômica, houveram também fatores climáticos que fez com que a economia francesa estivesse em ruínas, estivesse numa crise gigantesca. Para que você possa ter ideia desses fatores climáticos, eu estou me referindo, eu acredito que você está lembrando também, de fatores em que a seca e a geada vai ser vivenciada pelas plantações francesas. Então, os produtos, quando passam por esse processo ou de seca rigorosa ou de congelamento, um inverno muito rigoroso, vai propiciar que o preço dos alimentos possam estar sendo elevados e a população não vai ter o poder de compra. Isso não vai acontecer, bem verdade, que isso não vai acontecer da noite para o dia. São vários anos de administração equivocada por parte do governo francês. E por outro lado, ao invés de tomar medidas que pudessem segurar os gastos, não comprometer os cofres franceses, não ocorreu isso. Ocorreu a tentativa sempre de gastar, de mostrar poder. E a construção do Palácio de Versalhes, que fica nos arredores de Paris, é um grande exemplo disso. Esses gastos absurdos, desmedidos, sem qualquer cuidado com a população. Diante disso, o clima para uma revolução estava pronto. Você tem fatores climáticos, você tem fatores institucionais, você tem uma população desejosa de mudança, você tem uma burguesia querendo mudança. Para que vocês tenham uma ideia como estava a situação socioeconômica da França nos antecedentes da Revolução Francesa, que ocorreu em 1789, cerca dos 25 milhões de habitantes franceses daquele período, 1789, você tem ali um número de 20 milhões de pessoas passando por extrema dificuldade, vivendo numa extrema pobreza, numa situação ruim. E a burguesia também, aquela classe social que já foi dita, já foi mencionada várias vezes, desejando poder, desejando ter
um espaço político, vai incentivar para que os camponeses e os sans-culottes comecem a pegar em armas, comecem a se insuflar, reagir contra o governo francês. E aí temos os equipamentos, o financiamento e o apoio por parte dos burgueses para que a população francesa se levantasse. Não é? Você tinha ali o primeiro, o segundo e o terceiro estado. O terceiro estado eram as classes menos favorecidas. Você tem ali uma pequena burguesia, a baixa burguesia e os sans-culottes e os camponeses inseridos nessa classe social. Nesse terceiro estado, você tem um segundo estado, e ali você tem uma burguesia, alta burguesia, os nobres e os sacerdotes, componentes da Igreja Católica, e você tem no topo da pirâmide, você tem a figura do rei absoluto, absolutista, intocável, que poderia fazer tomar qualquer tipo de medida, menos aquelas medidas que pudessem trazer algum benefício para a população. Deu para entender? A partir daí nós temos uma situação bem explícita do ponto de vista social e econômico, o caos, as dificuldades econômicas da França. E temos um exemplo quando o movimento começa a se organizar e eclode, que acontece efetivamente, uma representação de que o regime político absolutista estava no fim, foi quando os rebeldes, não é, invadiram uma prisão política e ali eles libertaram esses presos políticos que eram considerados adversários do governo francês. E eles foram lá e libertaram esses adversários, esses presos políticos, esse episódio chamado como a Guerra da Bastilha. Não é? Nós temos ali uma situação exemplar. Nítida aí, esse fato, ele tem uma representação histórica muito forte, porque representa a queda do poder do rei, o rei perdendo força, o rei perdendo prestígio, não é? Quando houve isso, aí sim, para alguns historiadores, a revolução não tem mais volta, não tem como voltar. Então os camponeses, incentivados pela burguesia, né, os camponeses invadem a prisão, a Bastilha, e liberta os presos políticos. Daí vamos ter a Revolução Francesa. Ela é um movimento histórico muito denso, muito grande, tem vários detalhes, tem várias coisas, cada momento tem a sua especificidade, tem a sua característica, que a gente vai trabalhando paulatinamente. Mas nesse momento inicial, o objetivo é fazer uma revisão ampla, não é? Uma situação que possa mencionar algo que possa trazer para você a lembrança e recordando daqueles fatos históricos mais importantes de todo o ano letivo de 2020, desculpe. E aí que vamos observar também, no caso brasileiro, não é? Do primeiro reinado, como ocorreu, a chegada, não é, de Dom Pedro I ao poder, de que forma aconteceu isso, seu pai retornando para Portugal, deixando aqui o seu filho, Dom Pedro, para que ele assumisse o poder. Dom João teve uma importância muito grande, porque ele conseguiu, não é, manter a fronteira do Brasil estabilizada, tranquila, sem nenhum movimento de dispersão, nenhum movimento de levante contra o governo central. Poderia, pelo gigantismo do território brasileiro, poderia haver alguma província, não é, mais rebelde e querer proclamar a independência e consolidar esse processo de autonomia, mas isso não ocorreu. Não é? A Revolução Pernambucana foi um exemplo disso, 1817, mas Dom João conseguiu abafar o caso, conseguiu tirar os revoltosos do poder após os revoltosos da Revolução Pernambucana passar 75 dias no poder. E aí nós tivemos o governo de Dom Pedro I,
Dom João VI, período joanino, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Dom Pedro I não vai passar muito tempo aqui no poder, porque com a morte do pai em 1826, a morte de Dom João, ele vai ser pressionado a retornar, ele fica postergando essa volta, não querendo voltar de imediato, e o irmão dele, Dom Miguel, querendo tomar o poder lá em Portugal, e ele manda a filha dele ser a princesa regente por enquanto, até que Dom Pedro pudesse resolver algumas situações aqui, decretar a independência e poder retornar a Portugal. Com isso, Dom Pedro vai para Portugal, promove uma luta pelo trono português contra seu irmão Dom Miguel, e aqui no Brasil vai ser posto em prática o que dizia a Constituição de 1824, que era o processo regencial, o período regencial. Quem deveria assumir na linha sucessória seria Dom Pedro de Alcântara, depois Dom Pedro II. Mas Dom Pedro II estava impossibilitado por ser um menino ainda com apenas 5 anos, não poderia assumir o cargo de governante do Brasil, e a Constituição de 1804 estabelecia que deveria ser o Brasil governado por uma regência, a regência trina provisória, depois a trina permanente, depois a regência una. A regência una, nós tivemos Araújo Lima e Padre Feijó como esses dois regentes. Bem, pessoal, eu estou fazendo essa abordagem revisional, espero que vocês tenham entendido. Parei aqui no início do período regencial, depois eu vou entrar nessa revisão no período do governo de Dom Pedro II, o segundo reinado, que vai ser o maior período governamental, o maior período em que um governante esteve à frente do Estado brasileiro, não é? Foi Dom Pedro II, o governante que passou mais tempo no poder. Tá bom assim? Bem, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, tenham entendido. Se comunique comigo pelo aplicativo, pelas redes sociais, que a gente vai conseguindo, tirar as dúvidas e colaborar com a sua formação histórica. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui preparados, prontos para recebê-los todos com segurança, com todas as medidas sanitárias sendo colocadas em prática, tá bom? A máscara, o álcool em gel, o distanciamento, tudo isso está sendo feito para receber você, o aluno da Escola Dinâmica, da melhor maneira possível. Continuamos fortes e unidos com esse mesmo intuito, com esse mesmo objetivo, de dar o melhor a vocês. Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau para vocês.